coração aflito. Vim hoje com meu coração apertado, porque, aleluia, esta madrugada eu tive uma batalha terrível espiritualmente, irmãos. Esta madrugada Satanás se levantou terrivelmente com a sua legião. E eu me via, aleluia, eu me via que quase perdendo a batalha. Mas quando eu estava no meio desta tribulação espiritual, eu não conseguia mover a minha boca porque me faltava ar. Eu somente espírito quebrantado, eu falei: Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E na mesma hora, aquela legião maligna que estava ali me suprimindo caiu por terra. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, acerca desta mensagem. É uma das mensagens mais lindas e mais poderosas que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta aos Colossenses. Aqui ele relata acerca do maior evento que estava prestes a acontecer naquele dia, que era o evento da crucificação do nosso Senhor. Voltamos um pouco para trás nos tempos da lei, quando, aleluia, o Senhor ordenou pela vida de Moisés que iria trazer, aleluia, tirar o povo de Israel cativo, que estava mais ou menos há 4 séculos subjugados pelo Egito. E a palavra do Senhor vai dizer ali que depois das 10 pragas que Deus ordenou pelo ministério de Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que a última praga foi a mortandade dos primogênitos. Só que antes que isso acontecesse, Deus ordenou que o povo de Israel, todos os filhos de Israel, todo o povo hebreu, fizesse, aleluia, e instituísse uma festa chamada Páscoa. E nessa festa o Senhor ordenou que se pegasse um cordeiro imaculado, um cordeiro puro, matasse aquele cordeiro, sacrificasse aquele cordeiro, tirasse todo o sangue do cordeiro numa bacia, e o resto, eles pegavam o resto do corpo daquele cordeiro e queimava ou comia depois. E o Senhor disse para o povo de Israel: olha, Moisés, ordena que os filhos de Israel comam o cordeiro apressadamente com os seus cajados na mão, vestidos com as suas túnicas e calçados os seus pés. Nesta mesma noite, farei que o anjo da morte venha passar por cima, aleluia, do Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Mas antes, porém, que o anjo da morte venha passar, eu quero, Moisés, que você ordene aos filhos de Israel que pegue, aleluia, venha e asperge o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que assim, quando o anjo da morte viesse passar, ele visse o sangue do cordeiro, não houvesse morte naquela casa. E assim foi. Pela parte do Senhor foi ordenado o anjo da morte, e ele matou desde o primogênito de Faraó até os primogênitos dos animais dos egípcios. Mas os filhos de Israel, que estavam protegidos pelo sangue do cordeiro, não foram atingidos. Glória a Deus, aleluia. A palavra Páscoa, eu sei que nós não estamos na Páscoa aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção. A palavra Páscoa no original hebraico é perra, pecha. Sabe o que significa pecha ou Páscoa? Significa passagem. Essa história do coelhinho e do ovo da Páscoa é do diabo. Essa história aqui, o coelhinho que traz ovo, irmão, porque coelhinho nem bota ovo, que bota ovo é galinha. Essa história que o coelhinho traz ovo da Páscoa de chocolate é só invenção do homem para querer angariar riqueza para si. E é uma mentira do diabo, tentando desvirtuar o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque Paulo ele vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem, a nossa libertação. Logo então, a Páscoa significa libertação, passagem. Aleluia. E Deus, ele tirou o povo de Israel do Egito, levou ao deserto, ao Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Deus instituiu
aleluia, os mandamentos, não só o decálogo, mas os 613 preceitos da lei de Moisés, para que o povo de Israel seguisse. E uma dessas leis era a lei do sacrifício, a lei da purificação, oh glória. Eu quero que você preste bem atenção que aqui o Senhor falará contigo. Nesta lei, o Senhor ordenava, aleluia, acerca da purificação. O que era a purificação? Aleluia, Jesus, glória a O que Deus. era a purificação? Aleluia. Glória a Era o Deus. dia da expiação. Aleluia, Jesus. E era feito isso uma vez em cada ano. E naquela época havia o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era uma grande tenda, que ali tinha o pátio e tinha o altar do sacrifício, a bacia de bronze, e tinha ali dentro daquele tabernáculo, havia mais outra tenda chamada, aleluia, tabernáculo de Deus. E dentro desse tabernáculo tinha 2 lugares. O primeiro lugar é chamado o lugar santo. E no lugar santo havia a mesa dos 12 pães da preposição. E do outro lado havia o candelabro. E logo mais à frente havia o altar de incenso. Quem está me compreendendo na glória de Aleluia, Deus? Jesus, glória a Deus. E antes do altar de incenso, depois do altar de incenso, havia uma grossa cortina com desenhos de querubins. Aleluia! Que era um Aleluia, véu, Jesus, era a glória a grossa Deus. cortina. E atrás dessa cortina havia outro lugar chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. E o que havia nesse Lugar Santíssimo? Havia um dos símbolos mais valiosos da religião hebreia ou da religião judaica, que era a arca do concerto. Essa arca de concerto, ela era feita de madeira acácia, totalmente coberta com ouro maciço. E dentro, aleluia, em cima da tampa desta arca, que era chamada propiciatório, tinha 2 querubins, aleluia, que de sorte que as suas asas encostavam uma na outra e olhavam para baixo ou para dentro da tampa daquele propiciatório. Quem está me compreendendo a glória a Deus? Glória a Deus. E o que tinha lá dentro deste, aleluia, deste caixote, ou dentro desta arca, havia 3 objetos. O primeiro objeto que estava ali eram as tábuas das leis de Deus. O segundo objeto, aleluia, era o pote do maná. E o terceiro era a vara de Arão que houvera florescido. Aleluia. Aleluia. Dentro desse cenário acontecia o dia da expiação, o Yom Kippur. Aleluia, o dia do perdão, o dia da purificação. Levava-se, aleluia, um cordeiro, era sacrificado esse animal aleluia, no altar de sacrifício. E o sumo sacerdote, ele pegava, aleluia, o sangue do cordeiro que estava em suas mãos, e ele ia atravessando ali o compartimento, todo aquele pátio, adentrando aquela tenda do tabernáculo, e ele passava, aleluia, dentro daquele tabernáculo do lugar santo, e ele passava balançando, aleluia, incensos. E quando ele chegava perto do altar do incensário, ele deixava o incensário ali, e ele adentrava o último compartimento chamado lugar santíssimo, onde estava a arca com as suas mãos cheias de sangue. E a palavra do Senhor vai dizer que o sumo sacerdote chegava-se perto, aleluia, daquele caixote, daquela arca, em cima do propiciatório. Sabe o que ele fazia com as mãos cheias de sangue? Ele pegava e passava a sua mão na tampa daquele compartimento do propiciatório, fazendo expiação por si e por todo o povo de Israel. Isso era chamado o dia da purificação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Quem está me compreendendo até aqui na glória a Deus? Aleluia, Jesus. E isso era feito de ano em ano, de ano em ano, e de ano em ano, era anualmente. Todo ano havia esta festa, este dia da purificação, da expiação e do perdão do povo de Israel. Imagine só, irmãos, durante muitos anos, durante todo, aleluia, toda aquela época, quantos milhares de sacrifícios não foi feito para, aleluia, expiar
é cobrir os pecados do povo de Israel. Tudo isso no Antigo Testamento apontava por uma única pessoa. Sabe o que apontava? O que apontava, irmão? Apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso foi feito de ano em ano, em tempo em tempo, durante séculos e todas as dispensações da palavra de Deus, até chegar na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que a lei e os profetas duraram até onde? Ao amigo do noivo. E quem é o amigo do noivo? João Batista. A palavra do Senhor vai dizer que mais ou menos, se não me engano, 400 ou 300 anos de silêncio, que Deus, Ele não falava com ninguém, nem por visão e nem por profeta. Mas depois que passou isso, esse tempo de silêncio, Deus, Ele tomou a boca do homem de Deus, o profeta de Deus, lá no deserto da Judeia, principalmente perto do Rio Jordão, e começou a profetizar pelo profeta João Batista. E a palavra do Senhor vai dizer ali que alguns dizem que ali é que começou a dispensação da plenitude dos tempos. Imagine só, João Batista estava preparando o caminho, porque dele profetizara, aleluia, o profeta, se não me engano, Malaquias, aleluia, eis que vi o anjo diante da tua face para preparar, para aplainar os caminhos. E esse anjo do Senhor era João Batista, que estava preparando o povo de Deus. Estava preparando o povo de Deus para a vinda do Messias. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas pensavam que, aleluia, o Messias viria de uma forma portentosa. Muitos pensavam que o Messias viria, aleluia, como um rei, como um grande líder, aleluia, porque naquela época, o povo de Judá, os judeus, a cidade de Jerusalém, a Palestina, estava sendo comandada pelo exército de Roma. E naquela época, aleluia, eles estavam sendo oprimidos pelos impostos do Império Romano. E os judeus, eles pensavam que o Messias viria para libertá-los da opressão do inimigo. Só que eles pensavam que o Messias viria de uma forma poderosa, portentosa, como um rei em cima de um cavalo ou com armaduras. Imagine só, irmãos, os judeus da expectativa, pensando, mas será que esse camarada aí que está com um cinturão de couro, aleluia, e uma veste de pele de carneiro é o Messias? Não é o Messias, João Batista? Não, eu não sou não. Eu não sou João Batista. Aleluia, eu sou amigo do noivo. Eu vim antes dele para preparar o lugar, para preparar o caminho. Mas esse vai vir alguém depois de mim, que é antes do que eu, mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. Eu porém, aleluia, glória a Deus, eu porém não batizo com água para arrependimento, mas ele virá para vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Imagine só, irmãos, estava lá todos os judeus, estavam lá toda, aleluia, toda elite dos judeus, estavam lá os fariseus, os principais da sinagoga, estavam lá os publicanos, estavam lá, aleluia, os soldados romanos, para se batizar. Imagine aquela multidão de gente indo ter com João Batista nas margens daquele Rio Jordão, perto do deserto ali. E de repente ele começou a batizar, a batizar, a batizar. Quando chegou uma certa pessoa, quando ele chegou numa certa pessoa, eles ainda perguntavam para João Batista: ei, João Batista, tu é o teu Cristo? Será que porventura tu é o Messias? Não, eu não sou Messias. Aleluia. Quando chegou nessa pessoa, João Batista se virou, e quando se virou, ele olhou, aleluia, o Espírito Santo já comunicou
comunicou com ele que era o Glória a Deus, Messias. aleluia. E quando o Espírito Santo já havia mostrado para João Batista, ele apontou para essa pessoa e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, aleluia. Aleluia.